Milionária vai à falência, mas um simples feirante muda sua vida. Fernanda Alcântara desabava em lágrimas enquanto segurava o papel que acabara de receber do oficial de justiça. Sua empresa de cosméticos de luxo havia sido lacrada pelos credores na manhã anterior e agora nem o apartamento em Copacabana era mais seu. Foi quando sentiu as pernas fracas demais para sustentar o próprio corpo. O mundo ao redor começou a girar e antes que pudesse se apoiar em alguma coisa, tudo ficou escuro. A última lembrança foi do cheiro de frutas maduras e da sensação de braços fortes a amparando. Senhora, a senhora está bem? Uma voz masculina e preocupada a trouxe de volta à consciência. Fernanda abriu os olhos devagar e se viu deitada numa cadeira plástica branca, com um copo de água gelada sendo oferecido por um homem moreno de uns 40 anos. O avental sujo de terra e os dedos calejados denunciavam que ele trabalhava com as mãos. "Onde eu estou?" murmurou ela ainda tonta. "Na Feira Livre da Tijuca, minha senhora. A senhora desmaiou aqui na frente da minha barraca." A realidade voltou como um soco no estômago. Fernanda lembrou-se de ter saído correndo do prédio onde ficava seu escritório, perseguida pelos gritos dos credores. Tinha entrado num táxi, pedindo para ir para qualquer lugar, e o motorista a deixou ali, na feira, depois que seu cartão foi negado pela terceira vez. "Muito obrigada", começou ela procurando a bolsa. "Vou pagar pelo incômodo." "Não precisa, senhora. Só queria ter certeza de que estava bem." Fernanda encontrou a bolsa e tirou o cartão de crédito dourado, que uma vez representara poder ilimitado. O homem apontou para uma pequena máquina atrás dele. "Pode tentar aí, mas acho que hoje as máquinas estão com problema. Vários clientes já reclamaram." Ela passou o cartão 3 vezes. A cada negativa, sentia o rosto esquentar mais de vergonha. O feirante a observava com um misto de pena e desconfiança. "Desculpa, deve ser problema do banco mesmo", mentiu Fernanda, guardando o cartão. "Outro dia eu volto e pago." "Não se preocupe, foi só um copo d'água." Fernanda se levantou da cadeira e olhou ao redor pela primeira vez. Estava no meio de uma feira popular, cercada de barracas de frutas, verduras e legumes. O cheiro forte de peixe fresco se misturava com o aroma doce de manga e o odor azedo de cebola. Pessoas simples circulavam carregando sacolas de compras, negociando preços em voz alta. 2 meses atrás ela nunca pisaria num lugar desses. 2 semanas atrás, tinha reclamado com a empregada por ter trazido verduras de uma feira em vez de comprá-las no supermercado de luxo. Agora estava ali dependendo da bondade de um estranho. "A senhora não é daqui do bairro, né?" perguntou o feirante, arrumando algumas maçãs na banca. "Não, eu estava..." Fernanda hesitou. Como explicar que estava fugindo da própria vida? Estava resolvendo uns problemas aqui perto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O homem assentiu, sem fazer mais perguntas. Fernanda observou a barraca dele. Frutas organizadas por tipo e cor, verduras borrifadas com água para parecerem frescas, uma balança antiga mas bem cuidada. Tudo muito simples, mas havia um carinho evidente na arrumação. "Eu sou o Marcos para o que precisar", disse ele estendendo a mão. "Fernanda", respondeu ela, apertando a mão calejada. "Dona Fernanda, a senhora tem certeza de que está bem? Parece meio... perdida." Fernanda forçou um sorriso. Perdida era pouco. 3 dias atrás, acordara numa suíte de hotel 5 estrelas, tomara café da manhã servido em louça de porcelana e saíra num carro com motorista. Hoje, não tinha sequer onde dormir. "Estou bem, obrigada. Só um pouco cansada." Marcos não pareceu convencido, mas voltou a arrumar a banca. Fernanda ficou parada ali sem saber para onde ir. O sol começava a se pôr, e ela percebeu que não tinha planejado nada além de fugir. "Dona Fernanda", chamou Marcos baixinho. "A senhora tem onde dormir hoje?" A pergunta a pegou desprevenida. Fernanda sentiu os olhos marejarem, mas conseguiu se controlar. "Tenho sim, obrigada. É que..." Ele coçou a cabeça, constrangido. "A senhora desculpe a intromissão, mas quando alguém desmaia assim,
Às vezes é de fome ou cansaço. A feira vai fechar daqui a pouco, e se a senhora quiser, tem uns pãezinhos ali no seu Antônio que... Não precisa, cortou Fernanda, mais ríspida do que pretendia. Eu tenho dinheiro. Claro, desculpa. Não quis ofender. Marcos se afastou para atender uma cliente que chegara para comprar bananas. Fernanda ficou observando a negociação. A mulher queria 3 quilos, mas só tinha dinheiro para 2. Em vez de mandar ela embora, Marcos pesou 2,5 quilos e cobrou o preço de 2. Próxima semana a senhora acerta o resto, disse ele embalando as bananas. A cliente saiu agradecendo efusivamente. Fernanda nunca tinha visto nada parecido. No mundo dos negócios que conhecia, ninguém dava nada de graça. Tudo tinha preço, tudo tinha juros, tudo tinha garantias. Aos poucos, os outros feirantes começaram a recolher suas mercadorias. O movimento diminuiu e logo restaram apenas algumas pessoas fechando as barracas. Fernanda continuava ali parada, sem coragem de sair. Dona Fernanda, disse Marcos começando a embalar suas frutas. Não quero ser inconveniente, mas a senhora está aqui há quase 2 horas. Aconteceu alguma coisa? Desta vez, Fernanda não conseguiu segurar as lágrimas. Soluçou alto, chamando a atenção de alguns feirantes que ainda estavam por perto. Marcos largou o que estava fazendo e se aproximou. Ei, calma. O que foi? Eu não tenho onde ir, confessou ela entre soluços. Perdi tudo, não tenho mais nada, não tenho mais... Marcos olhou ao redor e viu que estavam sendo observados. Pegou uma cadeira e a colocou atrás da banca, longe dos olhares curiosos. Senta aqui. Respira fundo. Fernanda obedeceu, tentando se controlar. Marcos trouxe outro copo d'água e esperou ela se acalmar. Quer conversar sobre isso? Não sei nem por onde começar, disse ela enxugando o rosto com as costas das mãos. 2 semanas atrás, eu era dona de uma empresa com 50 funcionários. Tinha apartamento em Copacabana, casa na Barra, carro do ano. Ela parou percebendo como devia soar para alguém como Marcos. E o que aconteceu? Meu sócio. Ele fugiu com todo o dinheiro da empresa. Deixou só as dívidas. Eu descobri ontem que ele forjou minha assinatura em vários empréstimos. Devo mais de 2 milhões de reais. Marcos assoviou baixinho. 2 milhões? Hoje o oficial de justiça levou a chave do apartamento. Amanhã vão buscar o carro. E eu... A voz dela falhou. Eu não tenho mais ninguém. Não tenho família. E todos os meus amigos eram na verdade amigos do meu dinheiro. Marcos ficou em silêncio por um tempo, digerindo a informação. Fernanda se perguntou por que estava contando tudo aquilo para um estranho. Talvez porque ele fosse o primeiro a mostrar alguma gentileza em dias. E agora? Perguntou ele. Não sei. Não faço ideia do que fazer. Nunca passei por isso. Nunca precisei me virar sozinha. A senhora tem alguma profissão? Além de empresária, digo. Fernanda riu amargamente. Sou formada em administração, mas nunca trabalhei para ninguém. Sempre tive minha empresa. E agora? Quem vai contratar alguém de 42 anos que nunca foi funcionária? 42 não é idade para desistir de nada, disse Marcos com firmeza. E experiência de empresária vale muito. É só uma fase difícil. Você não entende. Eu não sei fazer nada útil. Não sei cozinhar, não sei limpar direito, não sei trabalhar com as mãos. Sou inútil. Todo mundo serve para alguma coisa. É só descobrir o quê. Fernanda o olhou com curiosidade. Havia algo na voz dele, uma sabedoria que não combinava com o ambiente simples da feira. Você sempre foi feirante? Marcos hesitou antes de responder. Não, trabalhei em outras coisas antes. Que tipo de coisa? Construção, escritório, essas coisas. Ele mudou de assunto rapidamente, voltando a embalar as frutas. Fernanda percebeu que tinha tocado num ponto sensível, mas não insistiu. Marcos, posso te fazer um favor? Pode falar. Você conhece algum lugar barato para dormir por aqui? Tipo, muito barato mesmo. Marcos parou o que estava fazendo e a encarou. Barato como? Como de graça. Pelo menos hoje. Amanhã eu penso no que fazer. Dona Fernanda. Por favor. Eu sei que é muita cara de pau pedir isso, mas eu realmente não tenho opção.
Posso dormir em qualquer lugar. Um depósito, Tem um quartinho nos fundos da feira, interrompeu ele. É onde fica material de limpeza, caixas vazias, essas coisas. Não é confortável, mas tem um colchão velho que o pessoal da limpeza usa às vezes. Pode ser. Qualquer coisa serve. Mas é só hoje. Amanhã a senhora vai ter que encontrar outra solução. Eu entendo. Muito obrigada, Marcos, de verdade. Ele terminou de guardar as mercadorias e a levou até um pequeno depósito nos fundos da feira. Era um espaço apertado, cheio de caixas empilhadas e material de limpeza, mas havia de fato um colchão jogado num canto. Não é grande coisa, disse ele meio sem graça. Está perfeito. Marcos trouxe um travesseiro de casa e um cobertor limpo. Fica com isso. E toma. Ele estendeu uma sacola. Tem umas frutas, um pão, uma garrafa d'água, para você não passar fome. Fernanda aceitou a sacola com os olhos marejados novamente. Eu vou te pagar por isso tudo, Marcos. Juro que vou. Não precisa. A gente se ajuda quando pode. Ele saiu, deixando-a sozinha no pequeno depósito. Fernanda se sentou no colchão e olhou ao redor. 2 semanas atrás, estava escolhendo entre 3 vestidos de grife para ir a um jantar beneficente. Agora estava comendo uma banana no chão de um depósito, mas, estranhamente, não sentia autocomiseração. Talvez estivesse em choque ainda. Ou talvez fosse o alívio de finalmente ter um lugar para descansar, mesmo que fosse assim. Ela comeu o pão e uma maçã, bebeu água e se deitou. O colchão era duro e cheirava a mofo, mas depois de 2 dias sem dormir direito, qualquer coisa servia. Em poucos minutos pegou no sono. Na manhã seguinte, Fernanda acordou com barulho de vozes e movimento. A feira estava começando a funcionar. Ela se levantou rapidamente, dobrou o cobertor e arrumou o colchão. Não queria que Marcos se arrependesse de ter ajudado. Quando saiu do depósito, encontrou ele organizando a banca de frutas. Bom dia, dona Fernanda. Dormiu bem? Sim, obrigada. E olha, eu vou sair daqui e procurar um lugar para ficar. Não quero abusar da sua bondade. Para onde vai? Não sei ainda, vou pensar em alguma coisa. Marcos parou de arrumar as bananas e a encarou. A senhora tem fome? Um pouco, mas... Tem uma lanchonete aqui na esquina. A dona Rosa faz um café da manhã bom e barato. Marcos, eu já te falei que não tenho dinheiro. E eu não falei em você pagar. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque você não me conhece. Não me deve nada. E eu não gosto de dever favores. Não é favor, é ajuda diferente. Fernanda ia protestar novamente, mas seu estômago roncou alto, denunciando a fome. Marcos sorriu. Vamos, você come alguma coisa e depois conversamos sobre o que fazer. A lanchonete da Dona Rosa era um estabelecimento pequeno e simples, com mesas de plástico e cardápio escrito à mão numa folha de papel grudada na parede. Mesmo assim, estava cheia de feirantes tomando café antes do trabalho. 2 misto quente e 2 café com leite. Pediu Marcos para a dona do estabelecimento, uma senhora gordinha de uns 60 anos. Já vou preparar, Marquinho. E quem é a moça? É a dona Fernanda. Está visitando a feira. Dona Rosa estudou Fernanda de cima a baixo, claramente intrigada com a roupa cara e o jeito diferente da visitante. Muito prazer, querida. Qualquer coisa que precisar, é só falar. Elas se sentaram numa mesinha no fundo. Fernanda se sentia deslocada no meio daquelas pessoas simples, mas ao mesmo tempo havia algo acolhedor no ambiente. Marcos, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você está me ajudando? Não faz sentido. Você nem me conhece. Marcos mexeu o açúcar no café devagar antes de responder. Já passei por coisa parecida. Sei como é não ter para onde ir. Você também perdeu tudo? De um jeito diferente, mas perdi. O que aconteceu? História longa. Outro dia eu conto. O misto quente chegou na mesa, e Fernanda percebeu que estava com mais fome do que imaginava. Comeu tudo rapidamente, tentando não parecer desesperada. Melhor? Perguntou Marcos. Muito melhor, obrigada. Agora vamos pensar no que fazer. A senhora tem algum parente? Algum lugar onde possa ficar uns dias? Não. Meus pais faleceram quando eu era nova. Não tenho irmãos.
E como eu te falei, os amigos não eram amigos de verdade. E trabalho? Já tentou procurar alguma coisa? Com que cara? Olha para mim, Marcos. Estou usando a mesma roupa de ontem. Não tenho onde tomar banho, não tenho outros sapatos, não tenho currículo impresso. Essas coisas a gente resolve. O problema é descobrir que tipo de trabalho a senhora consegue fazer. É aí que está. Não sei fazer nada que alguém queira pagar. Marcos ficou pensativo enquanto terminava o café. A senhora entende de vendas? Entendo. Era minha área na empresa. Sabe lidar com clientes difíceis? Infelizmente, sim. Sabe fazer conta rápido de cabeça? Sim. Fernanda o olhou desconfiada. Por que essas perguntas? Porque estou precisando de ajuda na banca. A pessoa que trabalhava comigo teve que viajar para cuidar da mãe doente. E pela primeira vez em anos está tendo movimento bom na feira. Você está me oferecendo trabalho? Estou oferecendo uma parceria temporária. A senhora me ajuda com as vendas, eu divido o lucro. Não é muito dinheiro, mas dá para comer e ter onde dormir. Fernanda ficou em silêncio processando a oferta. Mas eu não sei nada sobre frutas e verduras. Isso se aprende. O difícil é saber lidar com gente, e isso a senhora já sabe. E onde eu dormiria? Tem um apartamentinho aqui em cima da lanchonete que a dona Rosa aluga. Não é luxo, mas é limpo e barato. Fernanda olhou ao redor da lanchonete simples e tentou imaginar como seria sua vida ali. 2 semanas atrás, a ideia lhe pareceria absurda. Agora era sua única opção. Quanto de aluguel? R$ 200 por mês. E quanto vocês lucram na banca? Depende da semana. Em média, uns 1.200, 1.500. Por mês? Por semana. Fernanda fez as contas rapidamente. Dividindo meio a meio, daria R$ 600 a R$ 700 para cada um por semana. Não era muito, mas era melhor do que nada. Quantas horas de trabalho? A feira funciona segunda, quarta e sábado, das 6 da manhã às 4 da tarde. E nos outros dias? Vou na Ceasa comprar mercadoria. A senhora pode ir aprendendo como funciona. Fernanda respirou fundo. Estava prestes a aceitar um trabalho que há 1 mês teria considerado degradante, mas não tinha escolha. Aceito. Tem certeza? Tenho. Mas tem uma condição. Qual? Quero aprender tudo, não só sobre vendas. Quero saber como comprar, como escolher as frutas, como fazer os preços, tudo. Para quê? Porque se vou fazer alguma coisa, quero fazer bem feito. Marcos sorriu pela primeira vez desde que a conhecera. Então está combinado. Mas aviso desde já, não vai ser fácil. O trabalho é pesado, o dia é longo, e tem cliente que não tem paciência com novato. Eu aguento. Veremos. Vamos começar hoje mesmo? Agora. Agora. A feira já está funcionando. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Eles voltaram para a banca de Marcos e Fernanda teve seu primeiro choque de realidade. O movimento era intenso, com clientes chegando sem parar para comprar frutas e verduras. Marcos trabalhava num ritmo alucinante. Pesava, embalava, recebia dinheiro, dava troco, tudo ao mesmo tempo. Dona Fernanda fica aqui do meu lado e vai observando, disse ele atendendo uma senhora que queria 3 quilos de laranja. Fernanda ficou parada ao lado da balança, tentando entender a dinâmica. Parecia simples, mas havia uma série de detalhes que ela não tinha notado. Marcos conhecia todos os clientes pelo nome. Sabia exatamente o que cada um costumava levar. Oferecia degustação de frutas para quem hesitava. Experimenta essa manga, dona Antônia. Está docinha que só vendo. A cliente provou a manga e fez cara de aprovação. Leva 2 dúzias, então. Enquanto Marcos embalava as mangas, sussurrou para Fernanda. Ela sempre compra 1 dúzia. Se você deixa provar, ela compra 2. Cliente feliz, lucro maior. Era uma lógica simples, mas eficiente. Fernanda começou a prestar atenção em como ele lidava com cada pessoa. Com os mais velhos era paciente e carinhoso. Com os mais jovens era rápido e direto. Com as donas de casa, dava dicas de como conservar as frutas.
Agora você vai me ajudar, disse Marcos quando o movimento diminuiu um pouco. Quando eu falar o peso, você anota no papel e calcula o preço. Como assim? Laranja está R$ 3 o quilo. Se a pessoa levar 2,3 kg, quanto fica? Fernanda fez a conta de cabeça. R$ 6,90. Isso. Você vai fazendo as contas enquanto eu peso as coisas. Agiliza o atendimento. Parecia fácil, mas quando os clientes começaram a chegar, Fernanda descobriu que a prática era bem diferente. Tinha que prestar atenção no peso, calcular o preço rapidamente, ainda lidar com clientes que queriam mexer nas frutas e escolher uma por uma. Essa banana está muito madura, reclamou uma cliente, remexendo no cacho que Marcos acabara de pesar. A senhora prefere mais verdinha? Perguntou Fernanda, tentando ajudar. Quero meio termo, nem mole demais, nem dura demais. Fernanda olhou para as bananas sem saber o que falar. Todas pareciam iguais para ela. Marcos interveio rapidamente, escolhendo outro cacho. Olha essa aqui, Dona Maria. Está no ponto perfeito para comer hoje e amanhã. A cliente aprovou e pagou. Quando ela saiu, Marcos explicou. Banana madura boa é amarela com umas pintinhas marrons pequenas. Verde demais fica sem gosto. Mole demais fica doce demais e estraga rápido. Como você sabe tudo isso? 5 anos trabalhando aqui. No começo, eu também não sabia nada. Você trabalha aqui há 5 anos? Trabalho. E antes? Marcos hesitou novamente, mas desta vez respondeu. Era engenheiro civil. Trabalhava numa construtora grande. Fernanda parou o que estava fazendo e o encarou. Engenheiro? Era. E o que aconteceu? O mesmo que aconteceu com você. Sócio que fugiu com dinheiro. Diferença é que no meu caso ainda teve gente que perdeu casa por causa dos prédios que não foram entregues. Nossa! Por isso entendi quando você contou sua história ontem. Sei como é ter tudo e de repente não ter nada. Fernanda ficou em silêncio digerindo a informação. Marcos não era apenas um feirante bondoso, era alguém que tinha passado pela mesma situação que ela. E por que não voltou a trabalhar como engenheiro? Quem contrata alguém que esteve envolvido numa fraude? Mesmo sendo vítima, fica a suspeita. Preferi começar do zero em outra área. Mas você gosta de trabalhar aqui? Gosto. É honesto, ninguém me deve nada, não devo nada para ninguém. Durmo tranquilo. Uma nova leva de clientes chegou, interrompendo a conversa. Fernanda voltou a se concentrar nos cálculos e no atendimento. Com o passar das horas, foi pegando o ritmo e começando a entender a dinâmica. Até que chegou uma cliente que mudou tudo. Marcos, querido, gritou uma mulher elegante de uns 50 anos, vestindo roupa de grife e óculos de sol caros. Fernanda gelou. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Era Cristina Velasco, esposa de um empresário do ramo imobiliário. Tinha sido uma das suas melhores clientes na empresa de cosméticos. Oi, dona Cristina, cumprimentou Marcos. Como vai? Muito bem, querido. Vim buscar umas frutas para um jantar que vou dar hoje. Preciso de coisa boa. Cristina ainda não tinha reparado em Fernanda, que tentava se esconder atrás da balança. Mas quando Marcos pediu para ela anotar os preços, foi inevitável. Fernanda, disse Cristina tirando os óculos. Fernanda Alcântara? Não havia escapatória. Fernanda levantou o rosto e forçou um sorriso. Oi, Cristina. Mas o que você está fazendo aqui? Estou trabalhando. Trabalhando? Como assim? Marcos percebeu a tensão no ar e tentou contornar a situação. A dona Fernanda está me ajudando hoje. Um favor para um amigo. Cristina olhou de um para o outro, claramente confusa. Mas, Fernanda, não entendi. Você não tem sua empresa? Não mais, respondeu Fernanda, tentando manter a dignidade. Como assim não mais? O que aconteceu? É uma longa história, Cristina. Nossa, que horror, disse Cristina, mas o tom de voz denunciava mais curiosidade do que pena. E agora você está vendendo frutas? Estou trabalhando, sim. Ai, querida, que situação. Cristina pegou o celular. Preciso ligar para as meninas e contar. Elas não vão acreditar. Fernanda sentiu o rosto esquentar de vergonha e raiva. Cristina estava claramente se deliciando com a situação. Cristina, você vai levar alguma coisa?
interrompeu Marcos, tentando apressar o atendimento. Ah, sim, quero 3 quilos de manga, 2 de maçã e 1 de uva. Mas só se estiver bem docinha, viu? Marcos começou a separar as frutas, enquanto Cristina continuava olhando para Fernanda com um misto de pena e superioridade. Fernanda, querida, você precisa de alguma coisa? Posso te ajudar com algum dinheiro? Não preciso, obrigada. Tem certeza? Porque vendo você assim... Ela fez uma pausa teatral. Quer dizer, sei que deve estar sendo difícil. Estou bem, Cristina. Ah, tá bem, mas se precisar me liga. Você tem meu número, né? Tenho. Ótimo. E olha, não fica constrangida, não. Acontece com qualquer um. Ainda mais no Brasil, né? Um dia você tem tudo, no outro não tem nada. Fernanda fechou os punhos, tentando se controlar. Marcos notou sua tensão e acelerou o atendimento. Pronto, dona Cristina. Deu R$ 45. Cristina pagou e saiu, mas não sem antes dar mais uma olhada de pena para Fernanda. Tchau, querida. Se cuida. Quando ela se afastou, Fernanda desabou na cadeira atrás da banca. Quem era essa, lhe perguntou Marcos. Uma ex-cliente, e provavelmente até amanhã todo mundo que eu conhecia vai saber que estou trabalhando numa feira. E daí? Como assim, e daí? Ué, não tem nada de mais em trabalhar numa feira. É trabalho honesto. Não é isso, Marcos. É que... Ela parou percebendo como ia soar. Desculpa, não quis dizer que tem algo de errado com trabalhar aqui. Mas é isso que você está pensando. Não é bem isso. É que é difícil explicar. No mundo onde eu vivia, imagem é tudo. Se as pessoas souberem que estou aqui, o que vai acontecer? Nada, eu acho. É só que... é constrangedor. Marcos parou de arrumar as frutas e a encarou. Dona Fernanda, posso te falar uma coisa? Pode. A senhora está se preocupando com a opinião de gente que não moveu uma palha para te ajudar quando você precisou. Eu sei, mas... Essa mulher que passou aqui agora teve a oportunidade perfeita de te ajudar de verdade. Podia ter te oferecido um emprego. Podia ter te emprestado dinheiro sem essa esmola humilhante. Podia ter te dado apoio. E o que ela fez? Fernanda ficou em silêncio. Ela era fofoca. Quis saber da sua desgraça para contar para as amigas e se sentir melhor com a própria vida. Talvez você tenha razão. Não talvez. É assim mesmo. Pessoas como ela só se aproximam quando você está bem. Quando você cai, elas somem ou aparecem para se divertir com sua situação. Fernanda sabia que ele estava certo, mas mesmo assim doía. Doía saber que sua vida tinha se tornado entretenimento para pessoas que um dia considerou amigas. É só que... eu nunca imaginei que um dia estaria nessa situação. Ninguém imagina. Mas aqui está você. E o que importa agora é o que vai fazer daqui para frente. Como você conseguiu superar isso? Não superei ainda. Ainda dói às vezes. Mas aprendi que a opinião de quem não te conhece de verdade não vale nada. Uma nova cliente se aproximou da banca, interrompendo a conversa. Era uma senhora simpática, de uns 70 anos, que cumprimentou Marcos com carinho. Oi, Marquinho. Como vai, meu filho? Tudo bem, dona Nancy. E a senhora? Ah, a velha vai levando, né? Ela olhou para Fernanda. E essa moça bonita? Não conhecia, não. É a dona Fernanda. Está trabalhando comigo agora. Ah, que bom. Marcos precisava de uma ajuda mesmo. Sozinho fica muito puxado. Dona Nancy se dirigiu a Fernanda. E aí, querida? Está gostando do trabalho? Estou aprendendo ainda, respondeu Fernanda. Normal. Eu trabalho aqui na feira há 30 anos e ainda aprendo coisa nova toda semana. O importante é ter vontade de fazer bem feito. Dona Nancy tem a banca de doces e salgados, explicou Marcos. Faz o melhor pastel da região. Ah, deixa de exagero, disse a senhora, mas estava visivelmente feliz com o elogio. Fernanda, querida, se quiser depois passa lá na minha banca. Te ofereço um café e conversamos um pouco. Obrigada, dona Nancy. E Marquinho, não esquece que domingo tem o aniversário da minha neta. Vai estar todo mundo lá. Não vou esquecer, não.
Dona Nancy comprou algumas bananas e se despediu calorosamente. Quando ela saiu, Fernanda comentou: "Que senhora simpática! Dona Nancy é especial. Quando eu cheguei aqui, ela foi uma das primeiras a me acolher. Me ensinou muita coisa sobre como funciona a feira." "Tem muito tempo que você trabalha aqui?" 5 anos, como eu falei, mas parece uma vida inteira às vezes. No bom ou no mau sentido? No bom. Aqui eu encontrei uma coisa que não tinha antes. O quê? Comunidade. Sabe quando você sente que faz parte de alguma coisa maior que você? Fernanda fez que não com a cabeça. Nunca senti isso, na empresa era cada um por si. Competição o tempo todo. Aqui é diferente, a gente se ajuda. Quando alguém fica doente, os outros cobrem. Quando alguém está passando dificuldade, todo mundo colabora. Quando tem festa, todo mundo participa. Parece bom. É, por isso não me arrependo de ter vindo parar aqui. O movimento da feira começou a diminuir conforme a tarde avançava. Marcos ensinou Fernanda a recolher as frutas que não venderam, separando as que ainda estavam boas das que precisavam ser descartadas. "O que acontece com as que não prestam mais?" perguntou ela. "Algumas dá para aproveitar para fazer doce. Outras vão para a compostagem. Nada se perde completamente. E as que sobraram boas? Guardamos para segunda-feira, ou às vezes distribuímos para quem precisa." "Vocês dão de graça?" "Às vezes. Tem gente aqui no bairro que passa necessidade. Melhor dar do que deixar estragar." Fernanda ficou impressionada com a naturalidade com que ele falava sobre dar comida de graça. No mundo empresarial, tudo tinha que gerar lucro. A ideia de abrir mão de dinheiro para ajudar alguém era vista como ingenuidade. Quando terminaram de recolher tudo, Marcos mostrou a Fernanda como organizar a banca para o próximo dia de feira. "Segunda-feira a gente precisa chegar às 5:30 da manhã", explicou ele. 5:30? Nossa! É cedo, mas é o movimento melhor. O pessoal que trabalha compra na feira antes de ir para o escritório. "E você acorda que horas?" "Às 4:30. Preciso pegar as mercadorias no depósito e trazer para cá." Fernanda tentou imaginar como seria sua nova rotina. Acordar às 4:30 da manhã, trabalhar o dia inteiro em pé, lidar com o público. Há 1 mês, acordava ao meio-dia quando queria. "Marcos, posso te perguntar uma coisa pessoal?" "Pode." "Você não sente falta da vida que tinha antes?" Ele pensou antes de responder. "Sinto. Sinto falta do conforto, do dinheiro, da tranquilidade de não ter que se preocupar com conta no final do mês. Mas não sinto falta do estresse, da pressão, das traições." "Traições?" "No meio da construção é muito comum. Propina, superfaturamento, material de baixa qualidade. Sempre tem alguém querendo se dar bem às custas dos outros." "E você nunca participou disso?" "Não. E talvez por isso tenha sido fácil para meu sócio me enganar. Eu confiava nele." Fernanda assentiu. Sabia exatamente como era. "E você?" perguntou Marcos. "Sente falta?" "Do dinheiro, sim. Da segurança, sim. Mas das pessoas, não muito." "Por quê?" "Porque percebi que as pessoas que eu considerava amigas, na verdade, só estavam interessadas no que eu podia oferecer. Jantares caros, presentes, viagens. Quando acabou o dinheiro, sumiram todas. É triste descobrir isso." "É, mas talvez seja melhor saber a verdade." Eles terminaram de organizar a banca e se dirigiram para a lanchonete da Dona Rosa. Marcos queria mostrar o apartamento que Fernanda poderia alugar. "Rosa, pode mostrar o quartinho para a Dona Fernanda?" pediu ele. "Claro, querido. Vem cá, filha." Dona Rosa subiu uma escada estreita que ficava atrás da lanchonete, seguida por Fernanda e Marcos. No andar de cima havia uma porta simples que dava para um apartamento minúsculo. "É pequenininho, mas tem tudo", explicou Dona Rosa, abrindo a porta. O apartamento consistia num quarto com uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma mesa e uma cadeira. Havia um banheiro minúsculo e uma cozinha que era mais um canto com pia, fogão e geladeira pequena. "Tem água quente, internet, televisão", continuou Dona Rosa. "E fica bem silencioso à noite." Fernanda olhou ao redor tentando imaginar como seria morar ali. Era menor que o closet do seu antigo apartamento, mas estava limpo, arrumado
e tinha tudo o que precisava. Quanto é o aluguel mesmo? Perguntou. R$ 200 por mês, água e luz por conta. E mobília? Está tudo incluído. Só precisa trazer roupa e objetos pessoais. Posso ficar com ele? Pode, mas preciso de um mês adiantado e um mês de caução. Fernanda fez as contas rapidamente. R$ 400. Não tinha nem R$ 10 no bolso. Dona Rosa, disse Marcos, a Fernanda vai começar a trabalhar comigo na segunda. Pode ser que ela pague na próxima semana? Ah, se é com você, Marquinho, não tem problema. Pode pagar quando puder. Obrigada, Dona Rosa. Muito obrigada. Imagine, querida, a gente se ajuda, né? Quando desceram, Fernanda estava emocionada com a gentileza das pessoas. Marcos, como vou te agradecer por isso? Não precisa agradecer. Trabalhando bem já está bom. Mas sem você eu não sei o que teria acontecido comigo. Teria encontrado outra solução. Você é mais forte do que imagina. Não me sinto forte. Força não é não ter medo, é ter medo e fazer assim mesmo. Eles se despediram, e Fernanda subiu para seu novo lar. Era estranho pensar naquele espaço minúsculo como casa, mas era o que tinha. Sentou na cama e tentou processar tudo o que tinha acontecido em 2 dias. Na manhã de segunda-feira, o despertador tocou às 4:30. Fernanda acordou assustada, sem entender de onde vinha o som. Levou alguns segundos para lembrar onde estava e por quê. Tomou um banho rápido, escovou os dentes e desceu para encontrar Marcos. Ele já estava na lanchonete, tomando café com Dona Rosa. Bom dia, cumprimentou Fernanda. Bom dia, querida, respondeu Dona Rosa. Quer tomar café? Quero sim, obrigada. Marcos observou Fernanda discretamente. Ela havia penteado o cabelo num rabo de cavalo simples e vestia a mesma roupa de sempre, já que não tinha outra. Mesmo assim, mantinha uma postura elegante que contrastava com o ambiente simples. Pronta para o segundo dia? Perguntou ele. Pronta, ou melhor, tentando ficar pronta. Hoje vai ser mais fácil. Você já conhece o básico. Foram juntos para a feira, que ainda estava sendo montada. Outros feirantes chegavam carregando mercadorias, armando barracas, ligando equipamentos. Havia uma energia no ar, uma sensação de comunidade se preparando para mais um dia de trabalho. Marcos mostrou para Fernanda como organizar a banca, onde colocar cada tipo de fruta, como fazer a exposição ficar mais atrativa. O segredo é deixar tudo bem colorido, explicou ele. Cliente compra primeiro com os olhos. Fernanda observava tudo com atenção, tentando decorar cada detalhe. Era muito diferente da gestão empresarial que conhecia, mas havia uma lógica clara por trás de cada decisão. Às 6 em ponto, os primeiros clientes começaram a chegar. Fernanda ficou nervosa, mas Marcos a tranquilizou. Relaxa. Hoje você vai só observar e me ajudar com os cálculos. Na próxima semana, você começa a atender sozinha. O movimento da manhã era intenso, mas organizado. A maioria dos clientes sabia exatamente o que queria. Comprava rapidamente e ia embora. Eram pessoas que trabalhavam e precisavam fazer compras antes de ir para o escritório. Bom dia, Marcos, cumprimentou uma moça jovem, elegantemente vestida. 2 quilos de banana prata, 1 de maçã gala e meio quilo de uva rubi. Bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo. E essa é sua nova ajudante? É, Dona Fernanda. Muito prazer, Fernanda. Bem-vinda à feira. Era diferente do encontro com Cristina na semana anterior. Camila era genuinamente simpática, sem nenhum ar de superioridade. Conforme a manhã avançava, Fernanda foi se sentindo mais confortável. Começou a reconhecer clientes habituais, a entender suas preferências, a ajudar Marcos de forma mais efetiva. Está indo bem, disse ele durante um intervalo no movimento. Estou gostando mais do que esperava. Mesmo? É, tem algo de real nisso tudo. Não sei explicar. Entendo. Quando você produz alguma coisa que as pessoas realmente precisam, o trabalho faz mais sentido. Uma senhora se aproximou da banca carregando uma sacola pesada. Fernanda a reconheceu imediatamente. Era Dona Antônia, uma das clientes habituais. Bom dia, Marcos. Bom dia, querida, cumprimentou ela, dirigindo-se também a Fernanda.
Bom dia, dona Antônia, responderam os dois. Marcos, queria falar com você sobre uma coisa, disse a senhora, parecendo preocupada. O que foi? É sobre o João, meu neto. Marcos ficou atento. João era um garoto de uns 15 anos que às vezes ajudava alguns feirantes nos fins de semana. O que aconteceu com ele? Ele está meio perdido, sabe? Não quer mais estudar, fica na rua com os meninos, estou preocupada. E o que posso fazer para ajudar? Pensei se você não podia dar uns bicos para ele aqui na feira, algo para manter a cabeça ocupada. Marcos ficou pensativo. Dona Antônia, o problema é que agora com a Fernanda... Ele olhou para ela. Dona Fernanda, o que você acha? Fernanda ficou surpresa por ser consultada. Eu não sei bem como funciona, mas se você acha que pode ajudar o menino, é que o João é um bom garoto, explicou Dona Antônia. Só está numa fase difícil. O pai foi embora ano passado, a mãe trabalha o dia todo. Ele ficou meio sem rumo. Traz ele aqui na quarta-feira, decidiu Marcos. Vou conversar com ele e ver o que posso fazer. Ai, muito obrigada, Marcos. Você é um anjo. Quando Dona Antônia se afastou, Fernanda perguntou, você sempre faz isso? O quê? Ajuda todo mundo que precisa. Não é todo mundo, mas o João eu conheço desde pequeno. É um bom menino mesmo. E se der errado? Se ele atrapalhar o trabalho? Aí a gente conversa de novo e vê o que fazer. Mas vale a pena tentar. Fernanda ficou impressionada com a naturalidade com que ele assumia responsabilidades que não eram dele. No mundo empresarial, ninguém se arriscaria assim. Você não tem medo de se complicar? Tenho. Mas tenho mais medo de não fazer nada e depois me arrepender. O movimento do meio-dia era diferente do da manhã. Chegavam donas de casa, pessoas aposentadas, quem tinha mais tempo para escolher com calma e pechinchar os preços. Quanto está o quilograma da laranja? Perguntou uma senhora. R$3, respondeu Marcos. E se eu levar 5 quilos? Posso fazer por R$2,50 o quilo. E se for 10 quilos? Fernanda observou a negociação com interesse. Marcos era hábil para encontrar o preço que agradasse o cliente sem perder dinheiro. 10 quilos fica R$2,20 o quilo, ofereceu ele. Fechado. Enquanto Marcos separava as laranjas, Fernanda fez as contas. 10 quilos a R$2,20 dava R$22. Se fosse vender a R$3 o quilo, daria R$30. Ele perdeu R$8 na promoção. Mas não foi prejuízo? Perguntou ela quando a cliente saiu. Por quê? Você perdeu R$8. Não perdi, vendi 10 quilos de laranja de uma vez. Quilos. Economia de tempo. Menos trabalho pesando de pouquinho em pouquinho. E ela vai voltar na próxima feira porque gostou do preço. Nunca tinha pensado assim. É diferente de empresa grande. Aqui o cliente é pessoa física, tem nome, tem cara. A gente constrói relacionamento. E isso compensa financeiramente? Compensa. Cliente fiel vale mais que lucro imediato. Fernanda estava aprendendo uma forma completamente diferente de fazer negócios. Mais humana, mais pessoal, baseada em confiança em vez de apenas números. O final da tarde trouxe outro tipo de cliente. Pessoas que vinham depois do trabalho, geralmente apressadas, querendo comprar rápido. Tem mamão maduro? Perguntou um homem de terno. Tenho. Para comer hoje? Isso. Marcos escolheu um mamão, apertou levemente e cheirou a base. Esse aqui está perfeito. Vai ficar docinho. Quanto? R$4. O homem pagou sem questionar e saiu rapidamente. Fernanda notou que ele não havia pechinchado como outros clientes. Por que uns clientes regateiam e outros não? Perguntou. Depende da situação. Quem tem pressa não quer perder tempo negociando. Quem tem mais tempo gosta de pechinchar, às vezes até por diversão. E como você sabe lidar com cada tipo? Experiência. Depois de um tempo, você aprende a ler as pessoas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando a feira estava encerrando, Marcos ensinou Fernanda a fazer o fechamento do dia. Contaram o dinheiro, anotaram o que foi vendido, calcularam o lucro. Hoje foi um bom dia, disse ele satisfeito. R$700 de faturamento. E de lucro? Umas 450, 460.
Então cada um fica com uns 230? Isso. Não é muito, mas é o que dá. Para Fernanda, R$ 230 por dia era um pouco. Há 2 semanas gastava isso num almoço, mas agora representavam sua única fonte de renda. Marcos, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você pretende trabalhar aqui para sempre? Não sei. Por enquanto está bom. Por quê? Não sei. É que você tem formação superior, experiência. Podia tentar voltar para a engenharia. Podia, mas não quero. Por quê? Porque aqui eu sou dono do meu tempo, do meu trabalho. Não tenho chefe, não tenho meta impossível, não tenho que fazer coisa que não acredito. Mas o ganho é limitado. É, mas é suficiente. Não preciso de muito para viver bem. Fernanda ficou pensando na resposta dele. Será que era possível ser feliz com pouco? Será que ela conseguiria se adaptar a essa nova realidade? E se aparecer uma oportunidade melhor? Insistiu ela. Depende do que você considera melhor. Mais dinheiro? Mais status? Mais conforto? Não sei. Só perguntei. Para mim, melhor seria alguma coisa que me desse mais tempo livre, mais tranquilidade. Se for para ficar rico e estressado, prefiro ficar pobre e tranquilo. Era uma filosofia completamente diferente da que Fernanda conhecia. Toda a sua vida tinha sido orientada pela busca de mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento. A ideia de se contentar com menos lhe soava estranha. Nos dias seguintes, Fernanda foi se adaptando à rotina da feira. Acordar cedo deixou de ser um sacrifício e virou hábito. Lidar com clientes ficou cada vez mais natural. Conhecer os produtos se tornou prazer em vez de obrigação. E aos poucos, começou a perceber mudanças em si mesma. Dormia melhor, mesmo na cama desconfortável do apartamento pequeno. Tinha mais apetite para comida simples. Sentia menos ansiedade, menos pressa, menos preocupação com o futuro distante. Você está diferente, comentou Marcos numa manhã de quarta-feira. Diferente como? Mais relaxada, menos tensa. É? Não tinha percebido. Está. E está atendendo os clientes muito bem. Dona Maria comentou comigo que gostou muito de você. Qual Dona Maria? A que compra sempre 3 quilos de batata inglesa. Ah, aquela simpática. É uma graça mesmo. Ela disse que você é educada, paciente e honesta na pesagem. Fernanda ficou satisfeita com o elogio. Era estranho sentir orgulho de algo tão simples, mas sentia. Marcos, posso te contar uma coisa? Pode. Estou gostando de trabalhar aqui. Mesmo? Mesmo. No começo achei que ia ser temporário, que logo ia encontrar outra coisa. Mas agora, não sei se quero procurar outra coisa. Por quê? Porque me sinto útil. Sinto que estou fazendo alguma coisa que tem valor de verdade. Como assim? Na empresa, eu vendia cosméticos caríssimos para mulheres ricas que não precisavam. Aqui, vendo comida para pessoas que precisam se alimentar. Nunca tinha pensado assim. Além disso, gosto das pessoas. Gosto de conhecer a vida de cada cliente, de saber do que eles precisam. Isso é bom, e gosto de trabalhar com você. A frase saiu antes que Fernanda pudesse pensar. Marcos olhou para ela com surpresa. Gosto também, disse ele depois de um momento. Mesmo? Não sou uma empregada muito experiente. Você aprende rápido e trabalha com vontade. Isso vale mais que experiência. Obrigada. E além disso... Ele hesitou. Além disso? Você é boa companhia. Fica menos solitário trabalhar com alguém. Fernanda sentiu uma coisa estranha no peito. Há muito tempo não ouvia um elogio sincero, sem segunda intenção. Você também é boa companhia, disse ela. Eles se olharam por um momento, e Fernanda percebeu que algo havia mudado entre eles. Não eram mais apenas patrão e funcionária, ou colegas de trabalho. Havia uma proximidade, uma intimidade que ela não sabia bem como definir. A chegada de um cliente interrompeu o momento, mas a sensação permaneceu. 2 semanas depois, Fernanda já se sentia completamente integrada à rotina da feira. Conhecia todos os feirantes pelo nome. Sabia a história da maioria dos clientes habituais. Dominava os preços e pesos de todos os produtos.
Você virou feirante de verdade, brincou Dona Nancy numa manhã. Como assim? Olha suas mãos. Fernanda olhou para as próprias mãos e levou um susto. Estavam bronzeadas pelo sol, com algumas marcas de arranhaduras de espinhos, unhas curtas e sem esmalte. Mãos de quem trabalhava. Nossa, é verdade. E olha como você fala com os clientes. Natural, sem pose, virou gente do povo. Não sei se é elogio ou crítica, riu Fernanda. É elogio. Você chegou aqui toda esticada, toda metida a importante. Agora está humana. Fernanda refletiu sobre o comentário de Dona Nancy. Será que realmente havia mudado tanto? Será que a vida simples da feira tinha transformado sua personalidade? Dona Nancy, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Como você sabia que eu era metida a importante? Ai, filha, essas coisas a gente vê de longe. A forma de andar, de falar, de olhar para as coisas, você tinha cara de quem achava que era melhor que todo mundo. E agora? Agora você tem cara de gente, gente comum, gente de verdade. É bom ou ruim ser gente comum? É libertador. Quando você para de se achar especial, para de ter que provar que é especial o tempo todo. A conversa com Dona Nancy mexeu com Fernanda. À noite, sozinha no seu apartamento pequeno, ficou pensando na pessoa que tinha sido e na pessoa que estava se tornando. Há 2 meses acordava todos os dias pensando em como impressionar os outros, como mostrar sucesso, como manter a imagem de empresária bem-sucedida. Agora acordava pensando em como fazer bem o trabalho, como atender bem os clientes, como ajudar Marcos. Era uma mudança profunda, mas ao mesmo tempo natural, como se finalmente estivesse sendo ela mesma, em vez de representar um personagem. Na manhã seguinte, um incidente testou essa nova versão de Fernanda. Estava atendendo uma cliente, quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Fernanda Alcântara? Ela se virou e viu Roberto Silveira, um empresário que conhecia dos tempos de empresa. Tinha sido fornecedor de embalagens para seus cosméticos. Oi, Roberto. Nossa, que coincidência. O que você está fazendo aqui? Trabalhando, respondeu ela simplesmente. Como assim trabalhando? Você não tem sua empresa? Não mais. Roberto olhou ao redor, claramente confuso com a situação. Mas você está vendendo frutas? Estou. Fernanda, o que aconteceu? Por que não me procurou? Podia ter arranjado alguma coisa para você na minha empresa. Obrigada, Roberto, mas estou bem assim. Bem? Fernanda, você era empresária. Tinha uma empresa de sucesso. E agora está... Ele gesticulou vagamente para a banca de frutas. E agora estou trabalhando honestamente e ganhando meu dinheiro suado. Mas isso é temporário, né? Até você se reerguer. Fernanda olhou para Marcos, que estava observando a conversa discretamente. Olhou para a banca de frutas organizadas com carinho. Olhou para os clientes que esperavam ser atendidos. Olhou para as próprias mãos calejadas. Não sei se é temporário, disse ela. Talvez seja permanente. Como permanente? Fernanda, você não pode estar falando sério. Estou sim. Estou feliz aqui. Feliz? Fernanda, você perdeu tudo. Como pode estar feliz? Porque descobri que não tinha perdido tudo. Tinha perdido coisas que eu achava importantes, mas não eram. Roberto balançou a cabeça, visivelmente perturbado. Fernanda, você está em choque ainda. Quando passar, vai querer voltar para o seu mundo. Talvez. Mas talvez não. Olha, se mudar de ideia, me procura. Tenho contatos. Posso te ajudar a voltar para o mercado. Obrigada, Roberto. De verdade. Ele comprou algumas bananas, mais por educação que por necessidade, e saiu balançando a cabeça. Quem era esse? Perguntou Marcos. Ex-fornecedor. Ex-colega de setor. Pareceu surpreso. Pareceu horrorizado, riu Fernanda. Para ele é inconcebível que alguém possa descer na vida e ficar feliz. E você está feliz? Estou. Não com a situação financeira, óbvio, mas com a vida que tenho agora, estou. Mesmo? Mesmo. Durmo tranquila, trabalho com prazer, tenho amigos de verdade. Nunca tive isso antes. Amigos de verdade? Você, Dona Nancy, Dona Rosa,
Os outros feirantes, vocês me acolheram sem me conhecer. Me ajudaram quando precisei. Isso é amizade de verdade. Marcos sorriu e Fernanda percebeu que ele ficou contente com o que ela disse. Fernanda, posso te falar uma coisa? Pode. No começo eu achei que você ia aguentar uns dias e sair correndo. Por quê? Porque pensei que era muito diferente para você. Muito simples. E por que não saí correndo? Não sei. Você me diz. Fernanda pensou na resposta. Porque pela primeira vez na vida me senti aceita. Não precisei fingir ser ninguém. Não precisei impressionar ninguém. Podia apenas ser eu mesma. Quem você era antes? Uma empresária ambiciosa, competitiva, sempre preocupada com imagem e resultados. Nunca parava para pensar se estava feliz de verdade. E estava? Acho que não, era uma vida muito vazia agora que penso. Muito barulho, muito estresse, muita pressão. E no final, para quê? Para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro, ter status, ser admirada. Coisas que no fundo não importam tanto. Importam um pouco? Importam. Não vou romantizar. Dinheiro faz falta. Conforto é bom. Segurança é importante. Mas não são a única coisa que importa. E o que mais importa? Relacionamentos verdadeiros. Trabalho com significado. Paz interior. Você tem essas coisas agora? Tenho. E você? Também. Eles se olharam novamente e Fernanda sentiu aquela sensação estranha no peito. Havia alguma coisa acontecendo entre eles, alguma coisa que ia além da parceria de trabalho. Mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, chegaram novos clientes e eles voltaram ao trabalho. À noite, sozinha no apartamento, Fernanda refletiu sobre sua conversa com Marcos. Havia percebido que se sentia atraída por ele há algum tempo, mas tentava ignorar esses sentimentos. Afinal, eles vinham de mundos diferentes, tinham passados diferentes, mas ao mesmo tempo, nunca tinha se sentido tão à vontade com ninguém. Marcos era gentil, inteligente, trabalhador, honesto. Tinha princípios sólidos e uma forma de ver a vida que ela admirava. Será que ele sentia alguma coisa por ela também? Ou era apenas gentileza, solidariedade entre pessoas que tinham passado por situações similares? Na manhã seguinte, Fernanda acordou decidida a manter as coisas profissionais. Não queria complicar uma situação que estava funcionando bem. Mas os planos mudaram quando chegou à feira e encontrou Marcos visivelmente preocupado. — O que aconteceu? Perguntou ela. — É o João, o neto da dona Antônia. — E o que tem ele? Ela ligou ontem à noite. Ele desapareceu de casa há 2 dias. — Desapareceu? Brigou com a mãe e saiu. Não voltou. Dona Antônia está desesperada. E o que podemos fazer? — Não sei. Pensei em procurar ele pelos lugares que frequenta, mas não conheço bem. Onde será que um adolescente de 15 anos ficaria escondido? Provavelmente com amigos. Ou na rua mesmo. Fernanda ficou pensando. Tinha uma ideia, mas não sabia se era boa. — Marcos, você confia em mim? — Confio. — Por quê? — Tenho uma ideia para encontrar o João, mas vou precisar usar alguns contatos antigos. — Que tipo de contatos? — Pessoas que conhecem a cidade, que têm acesso a informações. Ex-clientes meus que trabalham em áreas, digamos, bem conectadas. Não entendi. Tenho ex-clientes que trabalham em órgãos públicos, empresas de segurança, essas coisas. Gente que pode ajudar a localizar alguém sem fazer barulho. Marcos ficou em dúvida. Mas isso não vai te comprometer? Não vai ser constrangedor para você? Vai, mas vale a pena se ajudar o menino. Tem certeza? Tenho. Dona Antônia é uma fofa e o João precisa de ajuda. Então faz. Eu fico cuidando da banca sozinho hoje. Fernanda saiu da feira com uma missão. Primeiro precisava encontrar roupas melhores para as visitas que ia fazer. Não podia aparecer vestida de feirante nos escritórios elegantes. Foi numa loja de departamentos e comprou um conjunto simples, mas apresentável. Usou parte do pouco dinheiro que tinha conseguido juntar, mas era necessário. Depois começou as visitas. A primeira foi a Patrícia Mendes, ex-cliente que trabalhava numa empresa de segurança. Fernanda ligou antes para marcar. Fernanda? Nossa, que surpresa, como vai? Oi, Patrícia. Tudo bem? Posso te ver hoje?
É urgente. Claro. Vem cá na empresa. O escritório da empresa de segurança era exatamente como Fernanda lembrava do seu próprio mundo. Vidro, metal, ar-condicionado gelado, recepcionista impecável. Fernanda! Patrícia a recebeu com um abraço. Nossa, faz tempo que não te vejo. Como anda a empresa? Na verdade, Pati, é sobre isso que quero falar. Posso te contar uma história? Fernanda contou tudo. A falência, a feira, o trabalho com Marcos, o desaparecimento do João. Patrícia ouviu tudo com expressão de choque crescente. Fernanda, eu não sabia de nada disso. Por que não me procurou antes? Porque estava envergonhada, confusa. Não sabia como explicar. E agora precisa encontrar esse menino? Preciso. Não pela polícia. Só localizar onde está para a família ficar tranquila. Fernanda, você sabe que isso é irregular, né? Sei, mas é um menor desaparecido. A família está desesperada. Patrícia ficou pensando. Deixa eu ver o que posso fazer, mas não posso prometer nada. Qualquer coisa já ajuda. A segunda visita foi a Roberto Farias, ex-cliente que trabalhava num órgão da prefeitura. A recepção foi parecida. Surpresa, choque com a história e promessa de ajudar no que fosse possível. A terceira foi a Mônica Santos, que trabalhava numa ONG que cuidava de menores em situação de risco. Fernanda! Mônica a recebeu calorosamente. Que bom te ver. Fernanda repetiu a história já mais à vontade para contar. Nossa, que mudança radical. E você está feliz assim? Estou. Mais feliz do que era antes. Que incrível! E sobre o menino, posso te ajudar sim. Temos uma rede de contatos que pode localizar jovens em situação de risco. Seria fantástico. Mas me conta uma coisa. Por que isso é tão importante para você? Fernanda pensou na resposta. Porque essas pessoas me acolheram quando eu não tinha nada. Me deram trabalho, amizade, dignidade. É hora de retribuir. Fernanda, posso te falar uma coisa? Pode. Você está diferente, mais humana. Antes você era sempre muito centrada em si mesma. Era? Era. Não que fosse má pessoa, mas era muito focada nos seus objetivos, nos seus problemas. Agora você parece se importar de verdade com outras pessoas. Talvez seja isso mesmo. É bonito de ver. No final do dia, Fernanda voltou para a feira com informações promissoras. Patrícia havia localizado o João através de câmeras de segurança. Ele estava numa praça no centro da cidade, dormindo ao relento. Mônica havia enviado um assistente social para abordá-lo discretamente. O menino estava bem fisicamente, apenas com fome e frio. Conseguiu? Perguntou Marcos quando ela chegou. Consegui. Ele está numa praça no centro. Já tem gente da assistência social tentando conversar com ele. Como conseguiu essas informações? Ex-clientes que trabalham em lugares estratégicos. E como foi procurar essas pessoas depois de tudo? Foi constrangedor no começo. Mas depois percebi que não tinha nada de errado com o que estou fazendo agora. Como assim? Eles ficaram surpresos, alguns até chocados, mas no final a maioria respeitou minha escolha. Mesmo? Mesmo. E sabe o que mais descobri? O quê? Que várias pessoas não estão felizes com a vida que levam. Invejaram minha coragem de mudar radicalmente. Sério? Sério. A Mônica, que trabalha na ONG, disse que sempre quis largar tudo e abrir uma pousada no interior. A Patrícia confessou que está cansada do estresse da empresa de segurança. Mas nenhuma tem coragem de mudar? Aparentemente não. Estão presas no próprio sucesso. Como assim? Ganham bem, têm status, são respeitadas profissionalmente. Mas não são felizes. E como abrir mão de tudo isso para tentar algo novo? É difícil mesmo. É. Por isso, de certa forma, tenho sorte. Sorte? Fui forçada a mudar. Não tive que tomar a decisão. E descobri que a vida que achava que queria, na verdade, não me fazia feliz. Marcos a olhou com admiração. Fernanda, você é uma pessoa incrível. Por quê? Porque em 2 meses transformou uma tragédia numa oportunidade. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Você também conseguiu. Eu levei mais tempo e tive mais dificuldade para aceitar. Cada um tem seu tempo.
Eles se olharam novamente e desta vez o momento não foi interrompido. Havia alguma coisa no ar, uma tensão boa, uma proximidade que ia além da amizade. Fernanda, disse Marcos baixinho. Sim? Posso te falar uma coisa? Pode. Estou gostando muito de trabalhar com você. Eu também. Não é só trabalhar, é estar junto. Fernanda sentiu o coração acelerar. Marcos, sei que é complicado. Somos sócios, trabalhamos juntos todos os dias. Não é só isso, disse ela. O que mais? Temos passados diferentes, vidas diferentes, mas presentes iguais. E talvez futuros também. Talvez. Eles ficaram se olhando por mais um momento, até que Dona Nancy apareceu com novidades sobre o João. Marcos, Fernanda, o menino está voltando para casa. A notícia quebrou o clima romântico, mas deixou os dois felizes. Como assim? Perguntou Fernanda. A assistente social conseguiu conversar com ele. Convenceu ele a voltar para casa e conversar com a família. Que bom! Dona Antônia está vindo aqui agradecer vocês dois. Não fizemos nada demais, disse Marcos. Fizeram sim. Se importaram. Correram atrás. Isso vale muito. Dona Antônia chegou poucos minutos depois, emocionada. Marcos, Fernanda, como posso agradecer vocês? Não precisa agradecer, Dona Antônia, disse Fernanda. Ainda bem que deu tudo certo. O João quer falar com vocês dois, pode ser? Claro. João apareceu atrás da avó, um garoto magro de 15 anos, com cara de quem tinha chorado. Muito obrigado, disse ele constrangido. Imagina, João, respondeu Marcos. O importante é você estar bem. Desculpa o trabalho que dei. Que trabalho? A gente se preocupou porque gosta de você. Vocês nem me conhecem direito. Conhecemos sua avó, e ela fala tanto de você que é como se conhecêssemos, disse Fernanda. É verdade, confirmou Marcos, e continua de pé o que conversamos. Se quiser trabalhar aqui na feira, tem lugar. Mesmo depois dessa? Mesmo depois dessa. Todo mundo erra, João. O importante é aprender com os erros. O garoto sorriu pela primeira vez. Posso começar na próxima semana? Pode, mas tem uma condição. Qual? Volta para a escola. Aqui você trabalha só nos fins de semana. Está bem. Quando Dona Antônia e João se afastaram, Fernanda se virou para Marcos. Você é uma pessoa especial. Por quê? Porque se importa com as pessoas de verdade. Não é só da boca para fora. Você também se importa. Prova foi o que fez hoje. Aprendi com você. Fernanda. Sim? Sobre o que estávamos conversando antes. Sim? Quer jantar comigo hoje à noite? Fora do trabalho, como pessoas normais? Fernanda sorriu. Quero. Tem um restaurante simples aqui perto que faz uma comida caseira muito boa. Perfeito. Então nos encontramos às 7. Às 7. Fernanda passou o resto da tarde ansiosa. Há muito tempo não saía para jantar com um homem, e nunca tinha saído em circunstâncias tão especiais. Às 7 em ponto, estava na porta do restaurante que Marcos havia indicado. Era um lugar pequeno e aconchegante, com mesas de madeira e cheiro de comida caseira. Oi, disse Marcos quando chegou. Você está linda. Obrigada, respondeu ela, sentindo-se estranha com o elogio. Eles se sentaram numa mesa no fundo e pediram a comida. Havia uma timidez no ar, como se fossem dois adolescentes no primeiro encontro. É esquisito, né? Disse Fernanda. O quê? Estarmos aqui assim, fora do trabalho, como pessoas normais. Por que esquisito? Porque há 2 meses você nem me conhecia. E eu era uma pessoa completamente diferente. Era? Era. Você nunca teria me convidado para jantar se me conhecesse como eu era antes. Como você sabe? Porque eu era insuportável, metida, superficial, interesseira. Não acredito que era tão ruim assim. Era. Pergunte para quem me conhecia. Então que bom que você mudou. Ou que bom que as circunstâncias me forçaram a mudar. Fernanda, posso te falar uma coisa? Pode. Acho que você sempre foi uma boa pessoa. Só estava perdida.
Como assim? Estava vivendo uma vida que não era sua de verdade, seguindo expectativas dos outros, padrões da sociedade, essas coisas? Talvez. Agora você está sendo você mesma, e você mesma é uma pessoa incrível. Fernanda sentiu os olhos marejarem. Ninguém nunca tinha me dito isso. Que você é incrível. Que eu sou boa pessoa sendo eu mesma. Sempre ouvi que era bem-sucedida, inteligente, determinada, mas nunca que era boa pessoa. Porque as pessoas só viam o personagem, não a pessoa de verdade. E você vê a pessoa de verdade? Vejo. E gosto muito do que vejo. A conversa foi fluindo naturalmente, intercalada com risos, momentos de silêncio confortável, olhares que diziam mais que palavras. Marcos, posso te perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você já foi casado? Fui. Divorciado há 3 anos. Filhos? Não, sorte, né? Pelo menos não compliquei a vida de ninguém além da minha quando tudo desmoronou. Como foi o divórcio? Difícil. Ela não aguentou a mudança de vida. Um dia estava casada com um engenheiro bem-sucedido, no outro com um feirante. Ela te deixou por causa disso? Não exatamente, mas a pressão financeira, a pressão social, a mudança radical, foi demais para ela. E você? Ficou magoado? Fiquei. Mas entendi. Não é fácil abrir mão de conforto, status, segurança. E agora? Sente falta dela? Não. Descobri que casamos pelas razões erradas. Estabilidade, conveniência social, pressão da família. Não foi amor de verdade. E como é amor de verdade? Marcos parou de comer e olhou nos olhos dela. É quando você gosta da pessoa pelo que ela é, não pelo que ela representa. É quando você quer estar junto mesmo quando não tem nada para ganhar com isso. Nunca amei assim, confessou Fernanda. Nunca? Nunca. Todos os meus relacionamentos foram estratégicos de alguma forma. Homens que agregavam algo na minha vida profissional ou social. E agora? Agora o quê? Como você se sente em relação ao amor? Fernanda ficou vermelha. Acho que estou começando a entender o que é. Mesmo? Mesmo. Eles se olharam intensamente e Fernanda teve certeza de que Marcos sabia exatamente do que ela estava falando. Fernanda? Sim? Posso te beijar? Em vez de responder, ela se inclinou na direção dele. O beijo foi suave, carinhoso, cheio de significado. Quando se separaram, os dois sorriram. Fazia tempo que eu queria fazer isso, confessou Marcos. Quanto tempo? Umas 3 semanas. Só 3 semanas? Brincou ela. Você demorou mais para deixar eu me apaixonar. Se apaixonar? Me apaixonei, Fernanda, por você, pela pessoa que você é agora. Eu também me apaixonei por você. Mesmo? Mesmo. Acho que foi na primeira semana quando você defendeu o João mesmo sem me conhecer direito. E agora? Agora o quê? O que fazemos com isso? Não sei. Nunca estive numa situação assim. Como assim? Nunca me apaixonei por alguém que realmente conhecia, e que me conhecia de verdade. É assustador? É. Mas é bom também. Quer tentar? Tentar o quê? Um relacionamento de verdade, sem interesse, sem conveniência, só porque gostamos um do outro. Quero. Mesmo sabendo que vai ser complicado, trabalhamos juntos, moramos perto, vamos nos ver todos os dias. Justamente por isso. Não dá para fingir, não dá para enganar. Tem que ser verdadeiro. Então está decidido? Está. Eles saíram do restaurante de mãos dadas, como um casal comum. Para Fernanda, era uma sensação nova e estranha. Pela primeira vez na vida estava com um homem que gostava dela de verdade, sem nenhuma segunda intenção. Fernanda, sim? Obrigado. Por quê? Por ter aparecido na minha vida. Eu é que agradeço, por ter me salvado quando eu mais precisava. A gente se salvou mutuamente. É verdade. Chegaram ao prédio onde ficava o apartamento de Fernanda. Havia uma tensão no ar, uma expectativa sobre o que aconteceria a seguir. Quer subir? Perguntou ela. Quero, mas... Mas? Não quero apressar as coisas. Quero que seja especial.
Ok, então boa noite. Boa noite. Eles se beijaram novamente, desta vez mais intensamente. Quando se separaram, os dois estavam ofegantes. Está difícil te deixar ir, confessou Marcos. Para mim também. Mas é melhor assim, por hoje. Por hoje. Fernanda subiu para o apartamento com o coração acelerado. Pela primeira vez em meses, estava verdadeiramente feliz. Não apenas conformada ou adaptada. Feliz. Feliz com o trabalho, feliz com os amigos, feliz com o amor que estava nascendo. Na manhã seguinte, acordou ansiosa para ver Marcos novamente. Chegou à feira mais cedo que o normal e o encontrou organizando a banca. Bom dia, disse ela, meio sem jeito. Bom dia, linda, respondeu ele sorrindo. Como dormiu? Mal. Ficou pensando em você. Eu também. Eles se beijaram rapidamente antes que outros feirantes chegassem. Vai ser difícil trabalhar junto depois de ontem, disse Marcos. Por quê? Porque só vou querer ficar olhando para você. Então não olha, brincou ela. Impossível. O dia de trabalho transcorreu normalmente, mas com uma energia diferente. Havia uma cumplicidade nova entre eles, pequenos toques disfarçados, olhares carinhosos entre um atendimento e outro. Vocês dois estão estranhos hoje, comentou Dona Nancy no meio da manhã. Estranhos como? Perguntou Fernanda. Diferentes, meio felizes demais. Marcos e Fernanda se entreolharam e riram. Será que é tão óbvio? Perguntou ele. Para quem conhece vocês é... Aconteceu alguma coisa? Pode ser, disse Fernanda sorrindo. Ah, eu sabia. Vocês ficaram juntos? Dona Nancy, começou Marcos. Não adianta negar. Está escrito na cara de vocês dois e eu acho ótimo. Mesmo? Vocês combinam. Duas pessoas boas, trabalhadoras, honestas. Vão ser felizes juntos. A notícia se espalhou rapidamente pela feira. Até o final do dia, todos os feirantes já sabiam que Marcos e Fernanda estavam juntos. É o assunto do momento, brincou seu Antônio da barraca de pães. Ainda bem que aprovam, disse Fernanda. Todo mundo gosta de vocês dois e todo mundo torce para que sejam felizes. Fernanda, chamou Dona Rosa quando eles passaram em frente à lanchonete. Agora que vocês estão namorando, não vai querer mudar para um apartamento maior? Ainda é cedo para isso, Dona Rosa, respondeu Marcos. Ah, mas pensem com carinho. Tenho um apartamento de 1 quarto no andar de cima que está vago, bem maior que o da Fernanda. Vamos pensar, disse Fernanda. À noite, durante o jantar, eles conversaram sobre a proposta de Dona Rosa. O que você acha? Perguntou Marcos. Não sei. É muito cedo para morarmos juntos? Acho que sim, mas podemos pensar para o futuro. Já que tipo de futuro você imagina para a gente? Um futuro simples. Trabalhando juntos, construindo alguma coisa juntos, sendo felizes juntos. Só isso? O que mais você quer? Não sei. Talvez expandir o negócio, ter mais barracas, ajudar outras pessoas. Está pensando como empresária novamente, brincou ele. Será? Ou estou pensando como alguém que quer fazer a diferença? Como assim? A gente podia criar um projeto social aqui na feira. Dar oportunidade para jovens como o João, ensinar profissão, dar uma chance de vida digna. É uma ideia interessante. Sério? Você toparia? Toparia, mas com calma, planejando direito. Claro. Fernanda ficou animada com a possibilidade. Pela primeira vez desde que chegara à feira, estava pensando em projetos futuros, não para enriquecer, mas para ajudar. Marcos, posso te contar uma coisa? Pode. Estou descobrindo que gosto de ajudar as pessoas. Nunca tinha sentido isso antes. Como assim? Quando conseguimos localizar o João, quando vejo você ajudando os clientes, quando Dona Nancy me ensina receitas, sinto uma satisfação que nunca senti ganhando dinheiro. É bom, né? É. Como se eu finalmente tivesse encontrado um propósito. Qual é seu propósito? Ainda não sei exatamente, mas tem a ver com usar minha experiência empresarial para ajudar pessoas simples a melhorarem de vida. Sem explorar ninguém? Sem explorar ninguém. Pelo contrário, empoderar.
Fernanda, você está se tornando uma pessoa que eu admiro muito. Como assim? Você pegou o que tinha de melhor no seu passado e está usando para construir algo novo e bom. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Estou tentando e conseguindo. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Fernanda. O relacionamento com Marcos se aprofundava dia a dia, baseado em companheirismo, respeito mútuo e carinho genuíno. O trabalho na feira se tornara prazeroso e significativo. Ela conhecia a história de cada cliente, sabia suas preferências, suas dificuldades, suas alegrias, e aos poucos começou a colocar em prática a ideia do projeto social. Marcos, conversei com a Mônica da ONG, disse ela numa manhã. Aqui te ajudou a encontrar o João. Essa mesmo, ela topou fazer uma parceria com a gente. Que tipo de parceria? Um projeto para ensinar jovens carentes a trabalhar na feira, começando com 5 meninos, incluindo o João. E como funcionaria? Cada feirante adotaria um jovem, ensinaria a profissão, pagaria uma bolsa de estudos. A ONG daria suporte psicológico e pedagógico. E o dinheiro para as bolsas? Viria de uma parceria com algumas empresas que querem investir em responsabilidade social. Marcos ficou impressionado com o nível de detalhamento do projeto. Você pensou em tudo. Usei minha experiência empresarial para algo útil. E os outros feirantes toparam? A maioria sim. Dona Nancy está animadíssima. Seu Antônio também. Vai ser um projeto piloto. Fernanda, você é incrível. É um sonho meu. Qual? Mostrar que é possível fazer negócios de forma humana, justa, solidária, que não precisa explorar ninguém para ter sucesso. Você está mudando a feira. A feira me mudou primeiro. O projeto foi lançado 2 meses depois com grande repercussão na imprensa local. Fernanda deu entrevistas explicando como uma ex-empresária estava revolucionando uma feira tradicional. Como se sente sendo chamada de empreendedora social? Perguntou um jornalista. Me sinto realizada. Finalmente estou usando meu conhecimento para algo que realmente importa. Pretende voltar ao mundo corporativo? Não. Meu lugar é aqui, trabalhando com pessoas de verdade, em projetos que fazem diferença de verdade. E o namorado? Ele apoia seus projetos? Mais que apoia, é meu sócio em tudo. A entrevista repercutiu muito e várias pessoas procuraram Fernanda para propor parcerias e projetos similares. Você virou celebridade, brincou Marcos. Celebridade local, riu ela. E só porque estou fazendo o que deveria ser normal. O que é normal? Usar o que sabemos para ajudar quem precisa. Fernanda, posso te falar uma coisa? Pode. Estou muito orgulhoso de você. Por quê? Porque você podia ter usado toda essa visibilidade para voltar ao mundo antigo. Teve convite para trabalhar em várias empresas. E escolheu ficar aqui com a gente, construindo algo novo. Não é escolha. É onde eu pertenço. Tem certeza? Absoluta. Marcos, eu amo nossa vida. Amo trabalhar com você. Amo nossos projetos. Amo as pessoas daqui. Por que eu mudaria? Para ganhar mais dinheiro? Para quê? Tenho o suficiente para ser feliz. Tenho você. Tenho trabalho que faz sentido. Tenho amigos de verdade. Que mais eu preciso? Tem razão. Além disso, disse ela chegando mais perto dele, tenho planos para nosso futuro. Que planos? Planos que envolvem nós dois, essa feira, muitos projetos sociais e talvez uma família. Uma família? Não agora, mas no futuro. Você quer ter filhos? Quero. Com você, quero. Então vamos construir isso juntos, devagar, do nosso jeito. Fernanda. Sim, te amo. Eu também te amo. Eles se beijaram ali mesmo, na frente de todos os clientes e feirantes, e diferente da primeira vez que Fernanda foi vista beijando alguém em público, agora era por amor de verdade, não por conveniência. Ei, vocês dois, gritou Dona Nancy de longe, parem de namorar e vendam umas frutas. Todos riram, incluindo eles. Vamos trabalhar, disse Marcos. Vamos. Temos muito para construir ainda. E assim, de mãos dadas, voltaram para a banca de frutas que havia se tornado muito mais que um lugar de trabalho.
Era o símbolo da nova vida que construíram juntos, baseada em amor verdadeiro, trabalho honesto e sonhos compartilhados. Meses se passaram e o projeto social da feira se expandiu. Agora eram 15 jovens participando, e outras feiras da cidade queriam replicar o modelo. Fernanda, temos um convite, disse Marcos numa manhã. Que tipo de convite? Para apresentar nosso projeto numa conferência sobre economia solidária em São Paulo. Sério? Sério. Querem que a gente conte nossa história e explique como funciona o projeto. Você quer ir? Só se você for junto. Óbvio que vou. Somos uma equipe. A viagem para São Paulo foi a primeira que fizeram juntos. No avião, Fernanda refletia sobre como sua vida tinha mudado completamente. 1 ano atrás, viajava primeira classe, ficava em hotéis 5 estrelas, participava de eventos para mostrar status. Agora viajava classe econômica, ficaria num hotel simples e participava de eventos para dividir conhecimento. Em que está pensando? Perguntou Marcos. Em como sou feliz agora. Mais feliz que antes? Incomparavelmente mais feliz. Antes eu tinha tudo e não tinha nada. Agora tenho pouco e tenho tudo. Que profundo, brincou ele. É verdade. Antes minha vida era vazia de significado. Agora cada dia faz sentido. Porque agora você tem amor. Tenho amor, tenho propósito, tenho comunidade, tenho uma vida de verdade. A conferência foi um sucesso. A história de Fernanda e Marcos emocionou a plateia, e o projeto da feira virou modelo para várias outras iniciativas pelo país. Vocês são inspiradores, disse uma participante da conferência. Mostram que é possível recomeçar e ser feliz de uma forma completamente diferente. O segredo é não ter medo de mudanças, respondeu Fernanda. Às vezes perdemos tudo para ganhar o que realmente importa. E vocês perderam tudo? Perdemos dinheiro, status, a vida que conhecíamos, mas ganhamos amor, propósito, comunidade, paz. Foi um ótimo negócio. Na volta para o Rio, no avião, Marcos segurou a mão de Fernanda. Fernanda, sim, casa comigo. Ela ficou sem ar por um momento. Como? Casa comigo. Quero construir uma família com você. Quero envelhecer ao seu lado. Quero dividir sonhos e projetos para sempre. Marcos, sei que é cedo ainda, que só estamos juntos há alguns meses, mas tenho certeza do que sinto. Eu também tenho certeza do que sinto. Então? Sim, quero casar com você. Eles se beijaram ali mesmo, no meio do avião, sob os olhares divertidos dos outros passageiros. Quando? Perguntou ela. Quando você quiser, onde você quiser. Quero uma festa na feira, com todos os nossos amigos, todos os feirantes, todos os jovens do projeto. Perfeito. E quero que Dona Nancy faça o bolo e Dona Rosa prepare o jantar. E seu Antônio cuide do pão. Vai ser a festa mais especial do mundo. Vai ser nossa festa, com nossa família de verdade. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia simples e emocionante na própria feira. As barracas foram decoradas com flores e luzes, formando um grande salão a céu aberto. Fernanda usou um vestido simples e bonito, comprado numa loja de bairro. Nada de grife, nada de ostentação, apenas um vestido que a deixava feliz. Você está linda, disse Marcos, quando a viu chegando ao altar improvisado entre as barracas. Você também está. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz amigo de Dona Rosa. Os votos foram escritos pelos próprios noivos, cheios de referências à vida que construíram juntos. Marcos, disse Fernanda, segurando as mãos dele, você me salvou quando eu mais precisava. Não apenas me deu trabalho e casa, me deu dignidade, propósito e amor. Prometo construir ao seu lado uma vida baseada nos valores que aprendi aqui. Honestidade, solidariedade e carinho pelas pessoas. Prometo ser sua companheira nos projetos, nos sonhos e nos desafios. Prometo te amar na prosperidade e na dificuldade, porque aprendi que o amor verdadeiro independe das circunstâncias. Fernanda, respondeu ele, emocionado. Você chegou na minha vida como um presente inesperado. Transformou meu trabalho solitário em parceria alegre. Transformou minha vida simples em vida com propósito.
Prometo te apoiar em todos os projetos que quiser desenvolver. Prometo construir com você a família dos nossos sonhos. Prometo te amar não pelo que você foi ou pelo que pode vir a ser, mas pelo que você é, uma pessoa incrível, generosa e corajosa. Não havia olho seco entre os convidados. Dona Nancy chorava abertamente. João, agora um rapaz responsável e trabalhador, sorria orgulhoso dos dois. Todos os feirantes, clientes habituais e jovens do projeto estavam ali, comemorando o amor que havia nascido e crescido no meio deles. Vocês podem se beijar, disse o juiz. O beijo foi longo, apaixonado, cheio de promessas de futuro. Quando se separaram, toda a feira explodiu em aplausos e gritos de alegria. A festa durou até de madrugada. Houve música, dança, comida farta preparada com carinho pelos amigos. Fernanda dançou com todos os feirantes, conversou com todos os jovens do projeto, recebeu os cumprimentos de todos os clientes. Nunca imaginei que seria tão feliz numa festa simples assim, disse ela para Marcos durante uma dança. Mais feliz que nas festas de luxo? Infinitamente mais feliz, porque essa é com pessoas que nos amam de verdade. Nossa família escolhida. Exato, nossa família de verdade. No final da festa, quando os últimos convidados foram embora, Marcos e Fernanda ficaram sozinhos na feira, observando o cenário da festa que havia mudado suas vidas. Pronta para a lua de mel? Perguntou ele. Nossa lua de mel vai ser aqui mesmo, disse ela, trabalhando juntos, desenvolvendo novos projetos, cuidando da nossa comunidade. Não quer viajar? Não preciso viajar para ser feliz. Tenho tudo o que preciso bem aqui. Fernanda. Sim? Você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Por quê? Porque transformou sua própria tragédia numa oportunidade de fazer o bem. Porque escolheu o amor em vez do ressentimento. Porque preferiu construir em vez de destruir. Aprendi isso com você e com as pessoas daqui. Não, isso já estava dentro de você. Só precisava aparecer. Eles caminharam de mãos dadas entre as barracas vazias, planejando o futuro. Sabe o que mais quero fazer? Disse Fernanda. O quê? Quero escrever um livro contando nossa história, para inspirar outras pessoas que perderam tudo e acham que a vida acabou. Boa ideia. Como vai se chamar? Quando perder é ganhar. Como uma falência me trouxe o amor verdadeiro. Perfeito. E quero doar os lucros do livro para ampliar nossos projetos sociais. Óbvio. Marcos? Sim? Obrigada. Por quê? Por ter me mostrado que existem coisas mais importantes que dinheiro. Por ter me ensinado o valor da simplicidade. Por ter me amado quando eu não tinha mais nada para oferecer além de mim mesma. Fernanda, você sempre teve tudo para oferecer. Só não sabia. Sei agora. E eu? Quer que eu agradeça alguma coisa? O quê? Por ter aparecido na minha vida e tornado tudo mais bonito. Por ter trazido propósito para meu trabalho. Por ter me mostrado que é possível amar sem medo. De nada, meu amor. De nada, minha vida. Eles se beijaram mais uma vez, sob as estrelas, cercados pelo silêncio acolhedor da feira que havia se tornado o berço do amor deles. Ali, entre as barracas simples e o cheiro de frutas maduras, dois corações que haviam conhecido a perda e a desilusão encontraram a redenção no amor verdadeiro, no trabalho honesto e na alegria de fazer o bem. E viveram felizes para sempre. Não com o final de conto de fadas tradicional, cheio de luxo e ostentação, mas com um final real cheio de significado, amor verdadeiro e a satisfação de terem construído algo bonito juntos. Porque às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes a vida nos leva pelos caminhos mais difíceis para nos entregar os presentes mais valiosos. Fim da história. E aí, queridos ouvintes, o que acharam dessa história de amor verdadeiro? Vocês acreditam que o amor pode nascer nas circunstâncias mais inesperadas? Já passaram por alguma situação onde perderam algo importante, mas ganharam algo ainda mais valioso? Contem para nós nos comentários suas próprias histórias de recomeço e superação.
E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta.